Outra coisa é que é uma sociedade muito diversa e não está no topo da hierarquia urbana. Eu acho que esse é um grande desafio para a gente tratar essas questões. Nós temos aí possibilidades, temos também limitações, né? Bem, aí eu estou dizendo o seguinte, me deixa assim, abismado, ou seja, se a gente estabelecer um nexo, a tarefa é estabelecer um nexo entre essa diversidade e os nossos estudos. Eu estava sugerindo, mas não deu para a gente fazer, eu acho que se a gente listar as nossas pesquisas e relacionar com essa realidade, eu acho que vai achar poucos nexos. A gente tem que ampliar esses nexos, aprofundar esses nexos. E o mais, que me parece mais grave, é que nós estamos vivendo uma mudança nessa base natural, de forma muito rápida, de forma pouco qualificada. E isso está, talvez no ano passado, ano retrasado, né? O INPE, estou falando só do sudeste do Pará, nós teríamos uma área de floresta tropical com 14 milhões de hectares, áreas de pasto que já ocupam 9 milhões de hectares, e aí entre pasto sujo, pasto degradado. Ou seja, essa é uma realidade para a qual nós não podemos fechar o olho. É um problema, mas não basta dizer fruto da maldade. Nós temos que entender sistemicamente esse processo, tanto do ponto de vista do que tem causado para as dinâmicas sociais, para as dinâmicas ambientais, para as dinâmicas ecológicas, para as dinâmicas. Alguns cientistas dizem que esse processo de conversão de floresta em pasto tem implicado mudanças de escala geológica. Em que sentido? O fluxo de água, que é um patrimônio geológico, tem sido alterado. Aí nós temos que entender em que bases econômicas, ecológicas, significa esse tipo de mudança. Nós temos algo em torno de 2,5 milhões de vegetação de vegetação secundária, né? Matas, cerrado, etc. E já temos 1,5 milhão, 0,1 milhão, 100 mil hectares de culturas anuais, basicamente soja e milho. Olha, então, há uma mudança em curso, essa mudança é extremamente relevante e nós temos que estar inseridos nela, mediando o que tem planetariamente e entendendo. Aí um dia desse eu vi lá o pessoal da Universidade Federal do Amazonas, junto com o INPA, não sei o quê, e inaugurando uma tese de 300 metros para analisar as mudanças climáticas. Eu fiquei morrendo de inveja. Tem que entender também o que está acontecendo, né? Medir essas mudanças. O fato de você estar aumentando tanto essas alterações tem alterado as condições de produção da agricultura, da floresta. Alguns dizem que nesse ritmo que a gente vai, daqui a 25 anos, vai ter uma virada tão grande que modelagem computacional diz que no ritmo que vai ter uma mudança na estrutura de chuva daqui da região. Hoje, a nossa estrutura da chuva está mais larga do que era há 20 anos atrás. Hoje, o período de chuva está mais largo, seca está mais amplo. Quer dizer, nós não podemos deixar de entender isso do ponto de vista ecológico, não podemos deixar de entender isso do ponto de vista sociológico, não podemos deixar isso de entender do ponto de vista antropológico. Então, é um desafio gigantesco. E para isso a gente tem que ter contato com a produção de diversas questões planetárias, não pode ter medo de fazer essa discussão entre nós, nem capacidade de fazer essa discussão entre nós. Tem um potencial hidrelétrico gigantesco na região, não dá para simplesmente fingir que isso não existe. Isso vai ser parte do debate dos próximos anos. Nós temos que entender o que significa isso de potencialidade de desastre. Hoje, em ambos os casos, o que significa isso para a nossa região. Nós estamos aqui, eu estou falando aqui, no sudeste paraense, na área da Unifespa, está instalado 15 potencial elétrico brasileiro. Na área da Unifespa, tem quase 10 milhões de hectares de pasto, 14 milhões de hectares de floresta. É uma diversidade
33 povos indígenas, uma economia de base primária que tem da economia mecanizada ao agricultor familiar tecnificado ou não tecnificado. Se a gente não tiver capacidade de opinar cientificamente sobre essa realidade, nós vamos estar nos furtando um papel que é nosso e nos vamos estar nos deslegitimando enquanto universidade. Isso é um desafio gigantesco, gente. Entender a história dessa região é um trabalho gigantesco. Vocês não estão falando de pouca coisa. E estão falando nós na hiperperiferia da ciência. Então temos que ter essa capacidade de fazer essas articulações. Então é um desafio gigantesco. Por isso, olha, toda vez que eu vejo, viajo aqui, a gente viaja para os campos fora de sede, talvez a parte São Félix do Xingu é o que menos sofre. Mas quando a gente vai para aqui, em direção a Xinguara e em direção a Santana, é um absurdo, porque o volume de queimada é muito significativo. É muito significativo. Então, 11 mil queimadas em 2008, 11 mil focos de queimada, tratar cientificamente isso é um desafio. Em 2008, que foram 260 mil hectares desmatados, 25 milhões de toneladas só na área da Unifesp. O que a Unifesp tem a dizer sobre isso? Esse tipo de questão, a gente não vai ter legitimidade social nem acadêmica se não tiver. Dizer, não, deixa que o pessoal da USP sabe sobre isso. Aí nas coisas, não tem sentido. Aí os tucanos, os paulistas, várias vezes, não tem sentido ter universidade na periferia, porque só a gente que produz. Então, esse nível de raciocínio a gente tem que ser capaz de produzir. Porque senão a gente tem que ganhar legitimidade social. Nós temos que ter legitimidade social, por exemplo. O que a gente tem que ter contato com todos os centros de ciência do mundo, de antropologia, de sociologia, de linguística, para mediar o que eles pensam sobre a nossa região. Isso é um desafio, é gigantesco o desafio. Às vezes dá muito medo. Cara, a chance de fracassar é grande, é muito grande a chance de fracassar. Porque você viram tanto de coisa que nós temos aqui, tanta coisa sobre a qual nós temos que opinar cientificamente, é muito grande. Como é sobre linguística, 33 povos indígenas, sobre antropologia, e eu curso de antropologia agora. Não adianta fazer um curso de antropologia, a gente tem que ter consolidado nossas consciências sociais direito, né? Não adianta dar um passo agora, não tem como. A gente tem uma área fortíssima de antropologia aqui, não tem uma área fortíssima de geologia aqui, não tem uma área fortíssima de agronomia. Mas para dar resposta, para dinâmica regional. Regional. Porque se fosse para replicar o resto, já tem lá as outras universidades que já tem a receita prontinha para cá. Bem, eu só para entender disso. Então nós temos uma região na qual o valor bruto da produção aqui, isso tem que entender como se produz a riqueza e como se distribui a riqueza aqui. Uma estimativa que a gente fazia lá no NAIA, a partir de trabalhos de matriz de um produto, que eu já estou insistindo com o pessoal da economia fazer, só o valor bruto da produção primária é essa que não envolve indústria, não está a Sinobras, não está outras indústrias, não está a indústria madeireira que sobrou aí. A gente tem, em 2000 está errado, é 2005, viu? 2005, dando 2015, nós tínhamos aqui, entre pasto, agricultura familiar, agricultura patronal e mineração, um valor bruto de 26 bilhões. Desse valor bruto, gerava uma riqueza, ou seja, tinha coisa que já vinha pronta. Algo em torno de 11 bilhões. Agora, a economia local, sudeste do Pará, só se apropriava algo em torno de 60% dessa riqueza. E mais do que isso, desses 60%, 44% apropriado da forma de lucro pela extração mineral. Isso, não estou falando não estou falando do trabalho. Então, ou seja, tem um mundo para interpretar, entender, saber. Por que essa renda não se internaliza? Quais as consequências? Essa consequência disso evidentemente, aquela maldição.
no geral, economias de base primárias empobrecem quando as economias de base tecnológica avançam. Esse é o resultado que a gente quer para a região. É um pouco isso, gente. É uma agenda gigantesca de pesquisa. É uma agenda gigantesca de pesquisa, mas não pesquisa por diletantismo, pesquisa para poder colocar no lápis um artigo que não vale nada. Eu estava dizendo outra coisa com o Edelma, quando ele entregou o carro dela, eu falei, Edelma, olha, na boa, a gente pode produzir muito academicamente, mas se essa produção tiver aderência com a realidade, aderência, porque dizendo, a dialética nos permite, olha, é aqui que está o ponto fraco, é aqui que pode ter intervenção concreta de que a gente quer mudar os rumos, e a gente precisa, parar de economia aqui, mudar os rumos. Agora, se a gente tem isso, a gente tem outra coisa que o secretário falava aqui. Nós temos, em 2010, no caso do IDH, do IDH renda e do IDH atividade, nos 39 municípios do Sudeste paraense, todos esses indicadores estão abaixo da média nacional. Aí, porque é maldade do capital. Pode ser maldade. Onde é que está o foco para mudar isso aí? É no Pacto Federativo? Todos os nossos municípios estão em IDH. O IDH Educação, apenas um entre os 39 alcançou o indicador a média nacional, secretário. E sabe qual foi? Para o pé, porque certamente entrou a média lá na Serra, né? Daqui. Como é que chama o cursinho lá? Penal. Um curso, você certamente levantou a média da educação. Tem refletir sobre essa base é um desafio, né? E entre os paraenses, há forte presença dos que estão um dos piores indicadores do Brasil de educação social. Então, nós temos que refletir sobre isso, e refletir de forma incisiva. Não é dizendo que é o bom ou o mal, é assim, porque é assim, onde é que está a chance de mudar? Acho que esse é o grande desafio de uma universidade regional. Produzir ciência de qualidade, mas é uma ciência de qualidade que pense sobre a região, sobre dinâmicas em curso na região. E aí, eu diria, o que está, ao que me parece, em curso na região, eu não vou me deter muito isso, mas me parece que alguns colegas, quando eu dizia, olha, a gente tem que dar atenção ao que está presente na região. Se a gente está quando encontra que está presente na região, a gente só vai pesquisar, em grande medida, gado, soja que está entrando. Não, aí tem que ser capaz de dizer, não, nós queremos ser vetor de mudança. Eu diria, por isso que eu coloquei esse nome endógeno, hoje está claramente em curso uma ciência, uma tecnologia, uma pesquisa que reforça uma trajetória de desenvolvimento de fundamento exógeno, que valoriza o que a ciência teve de avanço na mecânica e na química, na homogeneização, para a gente pensar, não, a gente tem que ser capaz de portador de novidade enquanto ciência. Portador de novidade. Agora, não adianta ser portador de novidade etérea, que não tem aderência com a realidade. Eu acho que a gente tem que ter uma agenda de mudança, uma agenda de apresentar possibilidades de mudança. E acho que o principal problema nosso é a utilização pouco qualificada dos recursos naturais. Eu não vou... mas eu acho que hoje, se a gente pudesse ter um modelo que tem representado base de desenvolvimento humano, concentração de renda, exploração pouco qualificada de recursos naturais, degradação ambiental, concentração de conjunto de elementos, eu acho que esse modelo, ele reforça o que eu chamaria um paradigma, modelo de desenvolvimento mecânico-químico. Aí o Penal me diz, não, isso é parte do capitalismo. Eu digo, Penal, calma, porque o capitalismo se desenvolve de forma diferente. Tem lugares que se desenvolvem de forma diferente. Eu digo, é possível ter diferença de desenvolvimento. Tem lugares onde o capitalismo se desenvolve valorizando a diversidade. Diversidade, os caras vendem queijo suíço para gente com uma fortuna. Vendem vinhos do Douro, vendem software do Vale do Silício, valorizando a diversidade. Enquanto aqui a gente tem um mecanismo que valoriza a homogeneização. Tira a floresta, coloca o que é homogêneo. A gente não consegue produzir
aço, não consegue produzir, eu produzo muito pouco aço, não consegue avançar na diversidade. Ou seja, eu diria, a gente consegue produzir riquezas aqui na região, muito vinculado ao que a mecânica, ao que a química avançou no século XIX e XX, e menos o que a biologia, a química. Eu não estou dizendo que tem problemas, porque isso tem resultado em problemas em relação ao desenvolvimento. Isso tem que, a gente, como academia, tem que rediscutir sobre isso. É falta? Não, porque lá no lado do tem muito dinheiro, então vamos mais dinheiro aqui. O elite daqui é predatória, problema de elite. Eu tenho que refletir sobre isso. O fato é que a produção de valor aqui no sudeste do Pará, riqueza, o trabalho está muito atrelado à mecânica, quem já conhece a Vale ali, é basicamente o pasto é basicamente mecânica e química. Já entrou agora um pouquinho de melhoramento genético, biologia, mas tem como fundamento da competitividade a homogeneização. Eu acho que nós podemos tentar trabalhar algo que seja fundamento da competitividade, a diversidade, não a homogeneização. Eu estou dizendo aqui nos marcos do capitalismo, produzir mercadoria, que a competitividade dela esteja na base da diversidade, e não na homogeneidade, na homogeneização. Destrói, coloca um pasto igualzinho, porque só eu consigo colocar valor. E diga-se passagem, essa é uma tendência que está acontecendo, em grande medida, na agricultura familiar. A organização tem avançado. Por quê? Porque é a forma de produzir valor homogeneizar. É a única forma? Não, porque a produção da ciência e tecnologia tem tido dificuldade de valorizar a diversidade como forma de produção de valor. Esses são elementos a gente valoriza aqui em base em estímulos de demanda. A China subiu o minério, aumenta o minério. A China, a gente não consegue desenvolver software, criar demanda, criar vender doce de cupuaçu para o mundo inteiro. Por que não consegue? A gente não consegue pensar potencialidades locais latentes. São elementos que eu estou dizendo o seguinte, eu queria dizer o seguinte, o que eu queria dizer é que quando eu digo relacionar com a realidade local, eu não digo fazer de forma passiva, eu digo fazer de forma ativa, dizer, olha, isso não está dando certo. Dizer por que não está dando certo, ver caminhos para dar certo, do ponto de vista do que eu chamaria de um desenvolvimento de fundamento endógeno. Então, eu acho que para fechar rapidamente, eu acho que esse seria o primeiro ponto do que nos parece nosso desafio. Eu acho que o primeiro ponto do nosso desafio seria esse, ou seja, estabelecer nexos entre a produção do conhecimento e o desenvolvimento regional endógeno. Eu acho que esse seria o nosso primeiro desafio enquanto instituição. Acho que o segundo, mas não são dissociados um do outro. Eu acho que nós temos que fazer isso, mas nós temos que aproximar a produção científica e tecnológica nossa, da região do Sudeste, em relação às regiões mais desenvolvidas. Nós estamos muito abaixo. Ou seja, é um outro desafio que é esse, nos aproximar da produção científica. Mas não é como aproximar pessoal no número de artigo, é aproximar baseado nesses nexos aqui, olha, dizer por que os nossos SAF não estão, os sistemas agroflorestais não estão dando certo e o caminho para o nosso SAF dar certo. Por que a gente só demanda material, e por que a gente não é capaz de propor novos materiais para a economia planetária? Vamos refletir sobre isso, encontrar os problemas que dizem, olha, tem limitações intransponíveis. Nós temos que saber quais são essas limitações, onde estão as limitações, que tem caráter histórico, tem uns que tem caráter histórico, e pode ser superado, porque a história não acabou, ela pode ser superada. Agora, no ritmo que está indo, 25 anos, acabou essa nossa estrutura aqui. Então, nós temos que ampliar a produção científica e tecnológica em relação às regiões mais desenvolvidas. Aí tem uma coisa que eu queria discutir com vocês, mas que não vai ser aqui, mas que me incomoda. Se a gente for fazer um índice
eu coloquei da Amazônia, porque do Pará fica mais distorcido, e do Sudeste está uma distorção muito grande. Porque no Sudeste a gente só tem pós-graduação na multidisciplinar. Repara, se a gente for fazer uma modelagem, que é simples, é uma operação aritmética, no Sudeste do Pará, as ciências exatas, a biologia, estão mais ou menos equilibradas entre a pós-graduação. Quando chega na multidisciplinar, ela dá mais ou menos, em média, a metade tem as exatas, um pouco menos da metade tem a biológica, mais ou menos as multidisciplinares é a metade do que tem a disciplinar. E na Amazônia vira o contrário. A gente tem alguma coisa biológica, mas nós temos praticamente, na Amazônia como um todo, 10 vezes mais programas de multidisciplinares em relação aos outros. É efetivamente o caminho certo? Ou a gente está se autodefendendo numa estratégia produtivista? Não, já tem que ter um programa, vamos criar um programa multidisciplinar. Eu acho que queria refletir sobre isso. Porque se onde fundamentalmente está tendo muito avanço, então me incomoda esse rumo multidisciplinar. Eu acho que tem que refletir sobre isso. A multidisciplinaridade que a periferia está adotando é efetivamente uma resposta ao produtivismo ou é efetivamente uma opção consciente? Ou seja, eu digo que eu acho que nós temos que nos aproximar da produção mais efetiva. A gente pode comparar isso com o resto do mundo. É isso que está acontecendo no resto do mundo, para a gente ter noção do caminho que ele está trilhando. É uma reação defensiva ao produtivismo. Tem que ter mestrado, tem que ter isso aqui. Vamos criar um mestrado multidisciplinar, ajuda todo mundo. Eu acho que é uma coisa que tem que refletir sobre esse caminho. Se é uma opção consciente ou se é uma reação ao produtivismo. Uma outra coisa que a gente tem que superar, e aí se a gente vê aqui, tem crescido o volume de recursos em ciência, tem crescido o volume em bolsas, mas para a gente tem ficando sempre abaixo da curva, a gente está se afastando do centro-sul. Ou seja, se aqui a gente pega a população da Amazônia, suponhamos, algo em torno de 13%, né? Esse cara é logarítmico aqui, senão não ia dar para você. 13%, enquanto que a verba é menos de 10%. 10% está aqui. 10% das verbas investimento em bolsas de fomento. Se aqui está 10% das bolsas, das verbas de fomento, e se a população está aqui embaixo, ou seja, a gente fica muito abaixo da média nacional, que é essa aqui. Nós, a Bahia, o Pará, ou seja, nós não estamos. E aí tem que discutir também, conscientemente, como é que a gente vai para reverter isso? Nós estamos recebendo, proporcionalmente à população, muito menos recursos. A gente teria que receber, se valesse uma hipótese a população, nós tínhamos que receber 13% dos recursos. Não recebemos. Isso vai nos deixando mais para trás. Naquela segunda tarefa nossa, ou seja, primeira tarefa nossa, o primeiro desafio é produzir nexos entre a produção científica local e um modelo de desenvolvimento endógeno. A segunda tarefa seria nos aproximar. Essa aproximação não está se materializando. Aparentemente ela se afasta porque proporcionalmente a gente recebe menos recursos ao comparar com o Distrito Federal. O Distrito Federal é uma covardia. Tem um pouquinho da população, certo? E quando você for ver, aqui da população, né? Quando for ver, em termos de recursos, é algo que a gente tem que tratar firmemente. Porque senão essa segunda agenda nossa vai virar papo furado. Diz, olha, muito bacana, fala em Amazônia, fala não sei o quê, mas do ponto de vista concreto, nós estamos ficando muito para trás, do ponto de vista das bolsas, do fomento, etc. A mesma coisa se repete entre o percentual da riqueza, que é o PIB, e o percentual de doutores, ou seja,
Mais uma vez, você tem nós aqui na Amazônia produzindo em torno de 8% da riqueza, mas estamos abaixo dos doutores. A relação é ruim para a gente, né? O Maranhão, pior ainda. Ou seja, não é algo que a gente possa viver só na ideia. Ou seja, nós temos que mudar essa posição desses pontinhos aqui. Se a gente quiser nos aproximarmos, se a gente quiser nos aproximarmos de converter mais doutores, mais riqueza, podemos usar outros indicadores. Ou seja, não tem sido uma trajetória comum a Amazônia, o Sudeste Pará, se aproximar das dinâmicas mais nacionais. A mesma coisa aqui, o índice de desigualdade, ou seja, aqui, enquanto nós na Amazônia estamos aqui na proporção da população, a pior situação é nossa. Evidentemente, o Sudeste, o Sul vem caindo, mas o Sudeste mantém na relação 1 para 5. Ou seja, isso significa, se mantida essa reta aqui, nós vamos ficar cada vez mais distantes da produção. Ou seja, por mais se aquele primeiro esforço, que é um esforço de aproximar com os nexos, ele guarda uma relação, porque no geral o líder de pesquisa, não sei o que, induz você fazer outro tipo de pesquisa. Deixa eu avançar mais rápido. Só envolveria um pouco mais da nossa dificuldade aqui. Bem, passando rapidamente para o terceiro elemento, que é ampliar a qualidade do sistema de ensino, do sistema de educação na região. É muito baixo. O padrão do nosso ensino da região é muito baixo. Isso reflete a nossa capacidade regional. Então, para o meu dissabor, para ser elegante, um colega nosso, professor, numa reunião em Santana do Araguaia, colega nosso, professor, disse: nós temos uma licenciatura em matemática lá. Ele disse: eu não sei para que licenciatura. Falou, eu acho que nós temos que ter cursos que produzam riqueza. Infelizmente, é uma disputa. Ou seja, o fato é que não existe, da minha convicção, não existe nenhuma aposta de se aproximar da nossa produção científica, da nexo dessa produção, se a gente não ampliar a qualidade regional da região. Não tem. Nós temos que ter um compromisso fundamental em ampliar com as licenciaturas. Nós temos que firmar a nossa carta, porque não tem sentido. E aí eu vou tentar exemplificar isso aqui rapidamente. Olha, isso aqui é o IDEB, Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Aqui está a média nacional, é essa curvinha aqui, a média nacional. Aqui acima da média está Minas Gerais, né, Paraná, Santa Catarina, Goiás está na média. Agora, onde se colocar o Sudeste vai ficar pior ainda. Onde está a nossa média do IDEB em relação à média são situações, nós, enquanto instituição, com desafio nosso, não podemos deixar de ter como desafio melhorar a qualidade do ensino. Fora disso, a gente está descontextualizando nosso esforço. É uma indicação que eu tenho. E isso, na educação básica do IDEB, nós estamos muito abaixo da média nacional. A gente também vê em relação ao Enem, que é o ensino médio. No ensino médio, a situação também é ruim. É muito ruim. Olha, suponhamos, vamos ver aqui. Essa aqui é a média da chamada prova objetiva, né? Ali é a média da redação, a média nacional da redação. Aqui estamos nós, o Pará. Aqui é a média nacional. Repara, quando nós nos comparamos com o Centro-Sul, quando a gente compara com o Rio Grande do Sul, uma universidade
tem que ter compromisso. Isso aqui é no ensino médio, as provas do Enem. Então não tem como, aí não tem como. Ou seja, não é possível fazer uma opção por melhorar áreas como aplicadas na produção, sem aplicar no nosso elemento fundamental, que é a produção de professores. Não só professores, mas articuladamente, porque isso não tem sentido, não tem, vai carecer de legitimidade. A reclamação do secretário que é justa, nós temos que ter a capacidade de nos articular com isso. Se a gente não mudar isso aqui, dizer como a gente vai mudar isso aqui, e aí eu quero dizer, a gente tem que brigar para dizer, nós nos legitimamos com a universidade, nós temos que escrever sobre isso, nós não podemos ganhar legitimidade social, viu? Se nós não é só quantos artigos nós publicamos, não é só quantos patentes nós fizemos, nós temos que comprovar que o nosso papel também não é só, nós temos legitimidade social não só pelo número de patentes, pelo número de artigos publicados. Nós temos, epa, nós temos aqui um outro papel que é reverter isso aqui. Caramba, nós estamos aqui do ponto de vista da média, onde está aqui, né? Aqui está muito abaixo. Se a gente comparar qualquer aqui com o Nordeste, se comparar, não tem que dizer, há uma aderência. E nós, instituição, sabe, quando os colegas estão organizando, especialmente o desafio, para mim está claro que esse é um desafio. E para mim é uma tristeza. E aí eu quero dizer o seguinte, eu acho que na nossa estatuinte tem que colocar isso. Para que algum colega diga, olha, essa é a tua opinião, colega, mas a universidade acha que a gente tem que intervir aqui. Senão, fica que não tem sentido. Então, esse é o desafio que eu queria apresentar para vocês, é esse. Eu acho que a gente tem que avançar na melhoria da qualidade do ensino como todo. Isso não pode se fechar. E aí, nós temos que ter a capacidade científica também, viu, Renata? Nos fóruns, assim, olha, a nossa legitimidade não pode ser medida, o nosso sucesso, Sebastião, e nós temos que convencer, não pode ser medido só pela mesma métrica que mede o sucesso. Aí tem que ser capaz de, olha, propor outra métrica. Propor outra, não só tem que ser blá, 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 blá. Qual é a métrica de sucesso? Qual a métrica de sucesso? Aí tem que discutir qual a métrica, inclusive nós temos que se conectar com outras instituições fora do Brasil. Qual a métrica de sucesso das universidades que estão em área periférica, na Argentina, no Peru, no México? Qual a métrica de sucesso deles? Se nossa métrica de sucesso for a Harvard, nós estamos para se lascar. Aí sim, a gente cai naquele discurso que não tem sentido na universidade da periferia. Porque nós, Elias, por mais que você soque no laboratório, nunca vamos conseguir. Porque a realidade, o entorno é diferente. Se eu não mudar o entorno, aí vamos querer comparar. Então, os colegas, precisa de laboratório melhor? Precisa de uma estrutura melhor? Precisa de tudo isso, mas também precisa que os nossos alunos cheguem aqui melhor. E não cheguem só porque cheguem melhor, porque melhora a qualidade da sociedade. Esse, me parece que tem que colocar desafio nosso. Isso tem que ser incorporado como raciocínio fundamental, como os desafios. A mesma coisa, se a gente for comparar os índices de curso de graduação, a Unifesp ia estar aqui abaixo, porque aí o cara vai dizer, olha, tá bom, os cursos é ruim a métrica, tá, é ruim a métrica, isso é um custo geral de curso, que, né, Fernanda, os caras estão cobrando nossa média 3 agora, para entrar naquele curso de especialização, no mestrado, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, seja qual for a métrica existe, e nós temos que reverter essa métrica. Não adianta, o que eu tenho que mostrar é o seguinte, a educação básica nossa é pior, muito pior que a média nacional. A educação do ensino médio é pior que o ensino nacional. O ensino superior é pior. Aí tem que dizer, nós temos como tarefa da nação melhorar isso aqui. E nós temos que ter a capacidade de provar que essa é uma tarefa nossa, que o nosso sucesso vai ser medido pela capacidade que a gente tem de dizer, olha, nós influenciamos para esse índice para melhor. Porque senão, se a gente dizer, não, o índice de sucesso da universidade é só o volume de publicação indexada, nós estamos caindo na armadilha.
mas não podemos simplesmente dizer essa medida é espúria, é não sei o que, tá, é espúria. Mas qual a solução para a medida? Como a gente mede a relação da universidade, Delma, com o ensino básico, com o ensino médio? Então eu quero ver eu quero que me prove a relação da USP com o ensino médio. Quantos tem na minha escola pública, como é que está melhorando lá? Porque senão, se a gente não fugir desse debate, nós temos uma outra métrica para propor. Nós, quando eu digo, somos nós aqui, somos os colegas que viram a situação semelhante no México, na Argentina, sabe? Em outras partes do mundo, na Índia. Nós somos muito diferentes. Qual o critério de sucesso que não seja o sucesso de Harvard? Esse é o elemento. Mas, independentemente disso, nós temos que ter, se não aceitarem, nós vemos como é que a gente influencia essas dinâmicas aqui. E por fim, para não, já acabando mesmo, eu acho que nós temos que levar em conta a hierarquia de especialização da institucionalidade de CIT já existente na Amazônia. A gente tem que tentar, com humildade, reconhecer os principais grupos de pesquisa que a gente tem aqui, ver onde a gente pode ter pesquisa, sabe? Viu, o que a gente pode ter com história. Mas eu acho que tem que ter onde a gente pode entrar de forma subordinada, onde a gente pode liderar pesquisa em materiais, na geologia, na química, onde a gente pode construir redes de interação. Para isso eu insisto tanto na administração, sabe? Ou não, mano, não tem problema, redes. Nós, pela nossa densidade, tem que estabelecer redes de interação. É muito difícil. Pesquisador, o homem é vaidoso, o ser humano é vaidoso. Olha, isso aqui a gente vai liderar essa pesquisa. Mas na arquitetura, no urbanismo, não vamos liderar, sabe? Vamos ter uma condição subordinada, não vamos fazer pesquisa. Nós temos que ter essa capacidade. No campo de educação do campo, a gente pode dizer, não, isso aqui a gente pode liderar nacionalmente. Aí sim. Mas aí, discutir com os outros, uma rede de articulação. E eu acho que a gente tem que ver que a gente levar em conta aí essa hierarquia. E por isso, para finalizar, eu acho que é tão importante o esforço que a gente tem, pena que o Hugo não está aqui, a equipe daqui, nos ligar. Tem comunicação, porque para a gente ter relação tem que ter comunicação. A internet que inundou tem que chegar rapidamente a 100 megas, certo? Nós temos que chegar aqui a 2 gigas, nós temos que ter capacidade, tem comunicação planetária e regional para estabelecer redes de colaboração, sabendo que nós estamos num patamar inferior da rede, mas olha, nessa rede a gente vai cumprir tal papel. Mas olha, isso aqui dos próximos 10 anos, agora, isso, sabe, Fernando, articulado com o resto. Não estou dizendo que a gente vai ficar pesquisando, suponhamos, algo que interesse só a equipe do Rio Grande do Norte, em que a gente tem relação nenhuma com a gente. Não, só, isso aqui tem conexão com aquela realidade, com aquela mudança. Vamos ocupar esse lugar da pesquisa. Nós temos que ter essa capacidade de hierarquizar e dizer, e isso tem consequências infraestruturais, nós temos que ter comunicação rápida. Por fim, e para terminar agora mesmo, e por fim, isso aqui foi uma tentativa ininteligível dizer o que seria a nossa rede de pesquisa, mas das considerações finais, não, porque é o seguinte, quando aquele secretário, o secretário Pedro estava aqui, ele contou comigo que estava na ATEL, numa tentativa, ATEL? Não, foi na Telebrás. Diz o seguinte, o João veio quase tendo um troço com o presidente da Telebrás lá, porque a gente estava propondo levar fibra ótica para Santana no cabo da poste de energia elétrica mesmo, normal. Ele disse, esse projeto está muito mal feito. Eu digo que segurar, foi o João que fez o projeto, né, que é especialista, o cara está muito mal feito, porque é cabeça de... Porque para ele o que conta é a condição do Sudeste, que para ele vale a internet, tem que ser no cabo todo protegido. Aí efetivamente, contra essas coisas tem que se surgir. Não é fácil, etc. Mas tem que ter redes entre a gente, sabe? Rede entre a gente, sabe? O pessoal da história aqui tem que estabelecer com o pessoal de Xiguara e com o pessoal de Belém redes. Olha, isso aqui a gente vai fazer uma pesquisa sobre tal realidade. Vamos tentar esse tipo de com a UEPA,
estabelecer esse tipo da hierarquia e especializar. Nós não vamos ser bons em tudo. Nós vamos ser bons em tudo, escolher alguns nichos na rede amazônica e tentar dar conta na relação. Fora disso, a gente vai estar... e aí não tem que ter capacidade de... Olha, nesse caso, eu trabalho subordinadamente, o cara líder da pesquisa é outro. Não tem problema, quer dizer, é difícil, mas tem que ter essa... sei que não é fácil, mas tem que ter essa capacidade de hierarquizar e especializar. Nós não vamos ser bons em tudo. Não vamos ser bons em tudo. Agora, se a gente não for bom do ponto de vista da estrutura de ensino língua indígena e de linguística, vamos desistir, né? Vamos desistir. Então, para quem tem um campus de São Félix do Xingu? Para quem vai ter um campus de São Félix do Xingu? Vocês não dialogam com as tribos indígenas do lado lá. Para que a gente vai ter que ser engenheiro de materiais se não for bom, se a gente não dialogar com o pessoal do Sinobras? Não tem sentido. Tem que dialogar, tem que dialogar. A solução é essa. O caminho é esse. Mesmo que esteja uma condição inferior na rede de pesquisa. Então, por fim, eu acho que a gente tem que a dimensão e o perfil das instituições aqui da região, nós temos para buscar por isso que é tão importante a gente dialogar com o FOPA, dialogar com o pessoal da Amapá, dialogar com os colegas do Maranhão, de Imperatriz, daquele desenho que a gente fez lá do que é a expansão do Sudeste. A gente tem que ter o formato, ele importa a conformação de trajetórias tecnológicas. É o que eu chamei como trajetória tecnológica, aquela trajetória tecnológica de desenvolvimento endógeno e exógeno. O que a gente está fazendo aqui não é neutro, influencia para onde vai o desenvolvimento da região. E nós, me parece, que temos que influenciar decisivamente os padrões de valorização. Produção de valor pelo trabalho, de características singulares da natureza originária da Amazônia. Gente, 9 milhões, 10 milhões de hectares de pasto é uma mudança muito significativa da natureza originária. Entender isso, mudar isso, é fundamental, é decisivo. Então, eu acho que nós temos, enquanto instituição, não vai ser uma tarefa só nossa, lutar para que tenha uma política nacional que induza uma estruturação na Amazônia de sistemas regionais de inovação, que envolva a institucionalidade CTI brasileira. Essa tem que ser uma tarefa da nação. Não basta a nação dizer queremos uma universidade em Marabá, Universidade do Sul da Pará, se ela não assumir que isso é parte de um projeto nacional. Bater, insistir. Para dizer, nós queremos produzir uma ciência aqui que produza riqueza, mas riqueza com base na diversificação social. Nós queremos, achando que não é possível mais, e explicar isso economicamente, ficar produzindo, exportando minérios, só minério agregado. Nós achamos que é possível transformar essa região, como está caminhando, só em pasto. Porque isso vai destruir a região. E nós temos que provar que o que está fazendo aqui, cientificamente, está afetando os paulistas. Os chamados artigos colegas nossos lá do INPE, tem rios de água que saem daqui e vão desembocar lá. Isso é importante a gente pesquisar e mostrar para quem vive aqui e para quem vive lá. Tem que ter um sistema que já é possível produzir valor na diversidade. A evapotranspiração de uma floresta é quase 5 vezes maior do que a evapotranspiração de um pasto. Então, nós temos que colocar isso como um desafio nacional, a valorização qualificada das particularidades. Dar uma estrutura pública de comunicação com altíssimo desempenho, interligando entre nós as universidades federais Marabá, Imperatriz, Araguaína. Nós temos que ter essa capacidade de nos interligar com essas universidades. Então, para mim, a gente tem que ter capacidade de criar uma universidade fundamentalmente para isso, para estabelecimento de um ambiente institucional. E quando eu digo ambiente institucional, não é só nosso, é do aluno do ensino médio, é do aluno do ensino básico, que possa reforçar trajetórias
aquela estratégia, uma trajetória exógena, uma outra trajetória, paradigmas, trajetórias que se coadunem, ou que se coadunam com um desenvolvimento em bases sustentáveis. Eu acho que isso são os nossos desafios. É desafio para uma geração. Não são fatores, é desafio para uma geração. É para uma geração. Porque se a gente não materializar isso, aquilo que os colegas dizem, os alunos daqui a 25 anos não vão ser alunos de uma universidade que possa falar de uma base material dessa. Nós vamos estar convivendo com uma realidade alterada no sentido de não ter mais floresta aqui, da gente ter outros padrões ecológicos, outros padrões econômicos, outros padrões antropológicos. Eu acho, digamos assim, que os desafios, talvez diferentes para outras universidades já centenárias, eu acho que os desafios que estão colocados para a gente são desafios de 2 décadas. E a gente tem que encarar desafios de forma muito centrada e muito coesa, muito unitária, trabalhando as nossas divergências aqui, mas de forma muito coesa. Nós somos fundamentalmente defensores de uma possibilidade dessa defesa. Por isso que eu estou tão ansioso para a gente ampliar esse debate, porque eu acho que no fundamental esse vai ser um grande debate da nossa estatuinte, que vai nos permitir nos colocar para a sociedade e nos colocar para a nação. É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa e reivindica da nação comum. Eu acho que esse, em termos sintéticos, são esses que me parecem os desafios da nossa universidade nesse contexto planetário. Muito obrigado.